minutos, Olho no Olho está no ar. Você pode participar hoje com a participação de um médico psiquiatra, professor da Universidade de São Paulo, Universidade de Medicina, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, chefe do setor de psiquiatria e também um dos coordenadores nominados recentemente pelo Davi Wip, pelo Dr. Davi Wip e também pelo Dr. Wilson Polara, do programa de atendimento às pessoas que são dependentes, psicodependentes. Eu estou conversando agora com o Dr. Arthur Guerra, que é um grande especialista, uma pessoa admirável, é uma referência no Brasil e no exterior em temas de psiquiatria, especificamente para as pessoas que são dependentes, pessoas que são, lamentavelmente, que consomem drogas em diferentes níveis e em diferentes situações. Guerra, como eu gostaria de lhe chamar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui debatendo no Olho. Nós temos aqui milhares de pessoas que estamos acompanhando já. E eu queria começar perguntando, qual é a sua visão deste tema? Um tema tão grave como esse da Cracolândia, como esse que envolve pessoas que são consumidoras de drogas, desde drogas leves até drogas pesadas. Você tem toda uma experiência de vida, de análise de casos, de situações. Esse é um tema grave, não é um tema apenas da cidade de São Paulo, é um tema de várias outras cidades brasileiras e fora do Brasil também. Isso não é um problema afeto apenas à cidade de São Paulo e ao Brasil. Eu queria ouvir a sua voz sempre muito balizadora, muito serena e, sobretudo, muito equilibrada neste tema. João, obrigado pelo convite, boa noite. Uma oportunidade de poder conversar com vocês sobre esse tema que é, na verdade, João, o principal desafio para a saúde pública nas macrocidades. Toda cidade tem uma Cracolândia. Esse é o mais grave deles. É o mais grave. Do ponto de vista de saúde, o mais grave. Porque envolve diversos cenários. Porque envolve uma situação, obviamente, ligada à saúde, com dependência. Muitas pessoas têm dependência de diversas substâncias e conseguem ter algumas atividades familiares, de trabalho, de lazer. Tal. Mas quando pega tão forte como é o crack, onde há uma decadência impressionante, João, é um suicídio lento. As pessoas vão morrendo aos poucos. Mas o problema não é de dependência química, de saúde só. O problema de segurança enorme. Porque a dependência acontece só porque tem, ou muito porque tem, o consumo da droga. Se não tiver o consumo da droga, obviamente não vai ter a dependência. Claro. Além disso, um problema de reinserção social. As pessoas são internadas, algumas vezes desintoxicadas, não têm emprego, não têm trabalho, não têm família e retornam para aquele ambiente. Então, também para o desenvolvimento social é um desafio e tanto. Além disso, um problema também urbanístico. Eu queria falar sobre tudo, mas eu sei que a minha área, a área da medicina, da saúde, eu combinei que nós íamos falar sobre esse ponto aí. Mas é importante também ouvir o bom senso de um médico que... Há quantos anos você pratica medicina como psiquiatra? 39 anos. 39 praticamente 40 anos. É uma vida inteira. Você praticamente já viu de tudo. Ao longo de 4 décadas você já viu todas as situações. Mas, João, nada tão grave quanto isso. Não, isso eu tenho certeza. Aliás, você declarou isso outro dia. Eu, como prefeito da cidade de São Paulo, fico muito impactado com essa situação, principalmente porque eu tive uma educação cristã, como você teve também. E eu aprendi nessa educação com os meus pais, com a minha avó, com a frequência à Igreja Católica, que nós temos que trabalhar pela vida e preservar a vida e ajudar as pessoas a terem vida e não a condescendência das pessoas que querem a morte. Isso é um princípio que fere todos os ensinamentos que eu recebi ao longo da minha existência. Nós temos que proteger, amparar, ajudar as pessoas a viver e não contribuir para que as pessoas possam morrer ou terem um caminho que as leve ao encurtamento de vida. Pior do que isso, João, existe uma postura, às vezes, de deixa eu ver, para ver como é que fica. Eu não vou me envolver com isso. Esse é um problema que não aflige a mim. Na medicina, minha área, está muito próximo a um quadro chamado omissão de socorro. Você é obrigado a cuidar, você prometeu, você jurou, você estudou 6 anos no curso médico, mais 3 ou 4 de residência, para tentar prevenir, tentar evitar essa situação dramática. Alguns casos que nós temos são dramáticos, são
Você vê que a pessoa está morrendo. Médico, de forma alguma, equipe de saúde, não pode cruzar os braços e achar que uma força superior vai resolver o problema. Eu também tive uma educação religiosa. Eu estudei 10 anos aqui perto, Colégio de São Bento, aqui do lado. cidade. Ao lado, né? Semi-interno, entrava às 7h05, saía às 17h30. Os meus colegas daquela época falam que eu fui fazer psiquiatria porque eu tive essa formação fortíssima, assim, né? Brincadeira. Mas uma coisa é você ter o respeito pela pessoa e pelo paciente, mas nós precisamos agir. Nós não podemos só ficar observando e achar que alguma força externa vai poder mudar. Eu disse até numa entrevista, olha, omissão eu não vou fazer. E eu não nasci para ser covarde. Eu não fui educado para ser um covarde. Então, essa atitude de não é comigo, ou diante de uma contrapressão violenta, e você está acompanhando isso, dizer, bom, então, que deixe. Vou cuidar das outras coisas e que seja um problema, então, dos psiquiatras, dos médicos, dos istas, dos especialistas, dos petistas, dos esquerdistas e de outros mais. Não. Eu não vou fazer isso. Na condição de prefeito da cidade de São Paulo, na condição de alguém que pode ajudar e que pode contribuir a minorar esse problema e salvar vidas, eu prefiro esse caminho, mesmo com todo o enfrentamento, mesmo com todo o desgaste que isso possa ter, a pagar pela omissão e levar comigo o resto da vida a pecha de covarde de alguém que não soube agir para defender a vida. Então, vou defender a vida, sim. E utilizando a experiência de pessoas que, como você, também querem defender a vida. E ainda a experiência de quem conhece a psiquiatria, como você conhece, para permitir que a medicina ajude estas pessoas, para que a medicina contribua para que essas pessoas sejam acolhidas. Não importa a expressão, tem gente que não quer usar a expressão que impõe o tratamento, que estabelece a obrigatoriedade, não importa o termo que você queira utilizar, seja ele forte ou seja ele fraco, o que importa é a atitude, a sua atitude de não deixar que aquela pessoa caminhe para a morte. Você mesmo falou agora há pouco, e eu assisti e ouvi e li várias entrevistas suas, que o crack leva a um processo degenerativo muito rápido. O desligamento dessa pessoa, vamos dizer, da linha da vida, é muito rápido. É mais rápido de todas as drogas. De todas as drogas. Todas. Eu me lembro de você ter falado isso. É muito rápido. E esta pessoa, numa velocidade também muito rápida, num trecho muito curto, ela se torna absolutamente maniatável. Ou seja, ela se torna um joguete na mão de um criminoso. Porque ela precisa da droga desesperadamente. Eu já assisti alguns depoimentos. A pessoa, desesperadamente, ela precisa da droga. Um bandido, um traficante, dá a ela o papelote com a pedra que ela precisa, e aí vai fazendo isso, e aquela pessoa, ela segue a orientação que esta pessoa dá ela para qualquer coisa, até para a situação mais extremada. É fato ou não é? Exatamente isso que os pacientes falam é, primeiro ponto, especialmente com jovens, prostituição. Prostituição feminina e masculina. Prostituição infantil. João, deixa eu repetir. Prostituição infantil. Nós não vamos ficar olhando para isso. Algumas pessoas falam, não, mas é um direito que a pessoa tem de escolha. Não tem esse direito. Como? Ela não tem esse direito. Isso, ela está presa. Isso é um absurdo, alguém dizer que alguém tem o direito de optar pela morte, de optar para ser conduzida para esse caminho. Prostituição infantil, juvenil, ela tem o direito? Desde quando uma criança, desde quando um adolescente, ainda mais possuído pela droga, dominado pela droga, não tem a sua capacidade de raciocínio plena? Ela está absorta de uma realidade que permita a ela ter um mínimo de responsabilidade. Ela precisa de ajuda. Essa pessoa precisa de ajuda. João, quer ver um outro exemplo que tem agora? Eu não vou falar o nome. Na Cracolândia, uma moça grávida, todo mundo sabe quem é, grávida, 16 anos, e ela usa o crack, tem a dependência do crack na forma mais forte. Toda a ingestão de crack que ela fizer passa diretamente do corpo dela pela placenta para o feto. Nossa. A placenta não tem nenhuma barreira. Nenhuma. O que ela ingerir de crack, aquilo está indo para o feto. Ela não sabe disso. E ela não tem o discernimento de falar, olha, eu não vou usar porque eu tenho uma pessoa dentro de mim que eu estou gerando. Nós precisamos impedir isso. Não é nem questão de humanidade.
questão de saúde dela e também dessa criança que vai nascer. Já vai nascer com um provável quadro de síndrome de abstinência pelo crack. Nós sabemos disso. Nós conseguimos identificar. Que vem à vida condenada à morte. Desde o começo. Não é um desafio para a medicina? Enorme. É impressionante isso. Agora, é triste verificar que algumas pessoas, mesmo reconhecendo, eu não posso imaginar que alguém em sã consciência, alguém que não toma droga, que não é dependente, que não é usuário, não consiga raciocinar equilibradamente ou minimamente equilibrado para entender que este problema precisa ser enfrentado. E não é enfrentado do ponto de vista, deixa, alguma solução milagrosa, como você colocou, vai ocorrer, ou então esta pessoa psicodependente, 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos, em algum momento, ela, por uma inspiração divina, vai bater na porta de um consultório, público ou privado, se ela tiver dinheiro para pagar, ou público, se ela não tiver, diz, olha, eu quero ser tratado. Vai esperar essa pessoa, depois de anos, numa degeneração completa de vida, de existência, para que em algum momento ela possa procurar espontaneamente, voluntariamente, o direito de sobreviver à verdade. E nós temos visto, na própria região onde essa população está vivendo, a população dos usuários, que o número é muito pequeno, daquele que busca a internação, é muito pequeno, é mínimo. 5, 6, 7, 8 pessoas em 2 dias ou em 4 dias, é mínimo. Um esforço enorme de abordagem, pouquíssimas pessoas se dispõem, por razões que você já explicou e que eu gostaria que você até explicasse de novo para quem está nos assistindo. Por que essa pessoa não tem capacidade de dizer, eu quero ser internado, eu quero ser tratado? Por quê? A pessoa, João, não tem o discernimento de que ela consegue, ela não tem a esperança que ela consegue viver sem a droga. O único prazer dessa pessoa, o único prazer é usar droga. E esse prazer acontece da forma rítmica. O primeiro contato com a droga, naquele dia, é um twin, como eles falam, é uma pancada, uma coisa, dá prazer, esse primeiro contato. Depois de alguns minutos, esse contato começa a diminuir e a pessoa quer usar mais droga. Não vai ter mais o mesmo prazer que tinha antes. Não tem mais prazer e começa a ter um quadro, muitas vezes, de alucinações, de desconfiança, eles chamam de nóia, acha que a polícia vai estar chegando, que vão pegar, que vai estar sendo roubado. A pessoa entra num quadro desesperador de ansiedade e de tensão. Nós vimos no Jornal Nacional, sábado à noite, uma moça seminua, só de calcinha. Eu vi a imagem. Andando pelas ruas, no meio dos carros, e os outros usuários tentando ajudá-la, com cobertor, com lençol, tentando tapá-la. Ela caiu no meio da rua, os carros desviando. Cena desesperadora. Mas, João, nós estamos falando aqui do lado pesado, deixa eu dar uma notícia boa. Para enfrentar... eu sou médico, eu estou acostumado a lidar justamente com a parte mais negativa, mas nós precisamos de parcerias para enfrentar. Nós precisamos de novos métodos, e nós precisamos de pessoas que sejam interessadas e interessantes, pessoas motivadas para poder superar esse quadro difícil. Acabamos de receber ontem uma parceria importante para o nosso programa. Hospital Sírio-Libanês. Você já está sabendo? Não. Hospital Sírio-Libanês, via o seu presidente. Hospital referência no Brasil e no exterior. Paulo Chap. Inclusive, nós vamos estar juntos segunda-feira, 7h45. Ele ofereceu um apoio a fundo perdido. Eu vou repetir. O Hospital Sírio-Libanês ofereceu um apoio a fundo perdido para colaborar com o programa. Eles trazem um modelo de desenho do projeto específico para a área da saúde, então, chamado PMO, Project Management Officer. Eles não são especialistas nessa área de crack. Eles são especialistas em montar um programa onde os objetivos sejam bem definidos, as avaliações periódicas, identificação precisa dos recursos, não só financeiros, mas tempo, motivação, uma avaliação clara e um acompanhamento para saber se as nossas metas são execuíveis ou não. Uma parceria que nós não podemos recusar.
Chama parceria. Extraordinário, muito importante. Ganha-ganha. Belo gesto do Hospital Sírio-Libanês, do Paulo Chapchap, que é o presidente do hospital, porque é um dos 5 hospitais referência de São Paulo, referência internacional, e isso ajuda muito, porque traz inclusive a credibilidade do hospital. Exatamente. E além da experiência dos psiquiatras que lá estão, da estrutura física do hospital. Agora, o que pode ocorrer com essa ajuda, Guerra? Nós temos um problema complexo, mas nós vamos resolvê-lo. Mesmo quando a abordagem não é muito efetiva, metade dos usuários que são abordados pelas nossas equipes não aceitam essa abordagem. E quase 10% das pessoas que são abordadas, elas são internadas. Quando nós encaminhamos porque aceitam a internação. Aceitam não é porque pedem a internação, é porque aceitam a sugestão de uma abordagem de argumentação de que ela precisa se tratar. Isso. Nesse momento, ela vai para uma clínica ou vai para um hospital especializado e ela vai ter uma desintoxicação ou vai para um CAPS AD, de álcool e drogas. Ela vai passar por um processo de desintoxicação, de desmame da droga, onde muitas vezes acontece o que a gente chama de síndrome de abstinência, sofrimento, então a pessoa tem que ser medicada, sedada às vezes, para que esse quadro não evolua para uma situação pior, e muitas vezes ela vai para uma clínica, onde ela passa um tempo. Nós precisamos identificar se o que acontece dentro da clínica, dentro do hospital, faz um sentido em termos de conceitos com o que nós estamos fazendo aqui. Porque depois de 15 dias, depois de 30 dias até, essa pessoa vai ter alta e vai seguir conosco nos CAPs, antigamente nos ambulatórios. Essa continuidade na lógica do tratamento, ela é essencial para que o tratamento dê certo. Sabendo que, João, a recaída nesses quadros faz parte do tratamento. É comum ter a recaída. Não só em crack, mas em álcool, em maconha, em cocaína mesmo. Recaída faz parte em asma, em hipertensão, em diabetes. As pessoas não seguem o tratamento que o médico preconiza. Então, é importante, nós temos um contínuo. Hoje nós temos esse segmento, mas ele fica um pouco fragmentado, porque é muito complexo. Essa é a nossa meta ainda para o mês de junho. Agora, vamos falar sobre a chamada internação compulsória, obrigatória, ou o nome que se queira dar a isto. Qual é a sua avaliação diante de uma circunstância como essa? Por óbvio, nunca se falou, nem se pensou em fazer isso massivamente. Nunca se pensou sequer nessa alternativa de fazer isso massivamente, mas sim abordagem, um a um, que leva tempo, mas é perfeitamente possível, com equipes de 150, 180, 200 pessoas, fazendo abordagem para, gradualmente, um a um, fazer o convencimento ou compelir aquela pessoa a ter o tratamento. Isto é possível, isto é recomendável, isto é necessário? Qual é a sua avaliação? Vamos dar um exemplo prático, só para a gente poder conversar. O exemplo de hoje, quinta-feira, ontem à tarde, um rapaz, irmão de uma moça que matou os pais, Suzane. Esse rapaz, ele pulou a cerca no alto da Boa Vista de uma casa, entrou, as câmeras filmando, né? Entrou e não sabia o que fazer. Aparentemente ia roubar alguma coisa. A dona da casa chamou a polícia foi lá. Esse rapaz estava sob efeito da droga, transtornado. O crack. O crack. Ele foi visto na Cracolândia. João, esse rapaz, ele iria ser pego pela polícia, porque estava roubando, iria para a delegacia, iria ser preso. Você imagina esse rapaz numa prisão? Eu sou médico, então eu não vou entrar no mérito de como que é uma prisão, como que não é, tal. Mas claramente ele estava sob efeito de uma droga, de uma substância psicoativa, com uma alteração de comportamento, ele estava doente. Alguém tinha que impedir que esse rapaz continuasse a fazer algum comportamento inapropriado. Bom senso dos policiais, levaram o rapaz para um hospital. E no hospital ele foi
diagnosticado e foi encaminhado para uma internação. Naquele momento, sem ter nenhum familiar, os pais morreram, não tinha documentos. O que o médico tinha que fazer naquela hora? João, o médico tinha que seguir a ordem do Conselho Federal de Medicina, CFM. O médico tem que tratar. O médico não pode fugir numa hora dessas. É uma internação que, obviamente, não tem a vontade do paciente. Sem a vontade, nós damos o nome de internação involuntária. O que o Conselho Federal de Medicina, isso tudo é lei. É lei que as pessoas esquecem, mas a lei é essa. Diante de uma situação grave, onde tem risco de vida, onde tem risco de autoagressão ou heteroagressão, onde tem uma intoxicação aguda do paciente, outra vez, sinto muito, mas essa é a lei, onde tem um quadro de dependência química com síndrome de abstinência, a lei do Conselho Federal de Medicina sugere que o médico interne. Não como favor, é uma internação involuntária, diferente de quando tem uma internação onde tem um juiz, um magistrado, que acompanha o processo e fala, olha, desculpa, agora não é mais médico, sou eu o juiz, eu que estou pedindo para ele ser internado. É uma ordem do juiz, cumpra-se, nós não vamos discutir isso. Dentro do hospital, dentro da clínica, evidentemente, não é o juiz que manda, são os médicos que avaliam essa situação. Agora, o pessoal tem muita preocupação com isso, de uma certa forma, porque o termo, às vezes, é infeliz. Dos 13.500, 13.600 atendimentos que o CRATOD, um centro que cuida de álcool e drogas da prefeitura, fez nesses últimos 3 anos, 28, dos 13.500, 28 pacientes foram internados de forma compulsória. Só isso? É isso mesmo. 28 foram internados de forma compulsória. Então, são ferramentas que são usadas para situações gravíssimas, gravíssimas. Nós não temos uma outra saída. Qual o problema na Cracolândia? Nós temos essas situações gravíssimas, como essas duas que eu acabei de falar, da moça, das 3, da moça grávida, da moça seminua, ou do rapaz, do irmão, da menina. Essas são gravíssimas. Gravíssimas. Né? Nós vamos ter que enfrentar isso. Às vezes é simpático, às vezes não é simpático. Muita gente vai falar assim, Arthur, mas isso é óbvio, você tem uma outra saída. Algumas pessoas iriam pensar, não é óbvio, vamos pensar de uma outra forma, vamos dar mais uma chance, isso não funciona, vamos esperar que um outro modelo, uma outra inspiração possa vir a cuidar dessas pessoas. E quem pensa assim, João, apesar de ser diferente da minha escola de psiquiatria, muitas vezes são pessoas honestas e corretas. Eu acho que precisa deixar isso claro, porque às vezes tem uma briga que quem pensa diferente do que eu penso, em termos médicos, é meu inimigo. Não é meu inimigo. Eu respeito. Mas nós vamos tentar fazer a nossa abordagem pensando de forma um pouco mais efetiva. Sim, mas em meio a essa situação, você tem o ser humano. Esse ser humano, essa mesma jovem, esse mesmo jovem, para citar 2 exemplos que você mencionou, com mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, eles poderão não estar mais em vida. Sim. Para receber qualquer tipo de tratamento. Enquanto essa discussão perdura, no sentimento de que, olha, tá certo, o senhor fulano de tal, o médico tal, o ativista qual, ou o especialista de tal, ou o jornalista que tal, aquele cidadão e aquela cidadã, seja jovem ou não, pode estar caminhando para a morte. Sim. Enquanto você está discutindo, você está evoluindo no tema, aquela pessoa continua consumindo droga, pesadamente, fortemente, continua sendo utilizada como escudo humano por criminosos, por bandidos de uma facção criminosa em São Paulo, que aliás é uma facção criminosa que nasceu em São Paulo e hoje domina o Brasil, está em toda parte, o PCC, que domina claramente o tráfico de droga no Brasil e especificamente em São Paulo, e está por trás da chamada Cracolândia o consumo do crack. Eles é que trazem o crack, e do crack trazem a cocaína, trazem a heroína, trazem êxtase e outras drogas também. Será que nós vamos ficar assistindo até que haja, eu diria, uma complacência, ou seja, uma anuência do conjunto da sociedade? Será que este é o caminho? Será que não há outro caminho que não permita agir de maneira humanitária, de maneira correta, como ampara a medicina, mas internando aquela pessoa para que ela tenha direito a viver? Ou nós vamos deixar, enquanto se discute o lado A versus o lado B versus o lado A, deixa a coisa como está e as pessoas vão
padecendo, morrendo, definhando nas ruas da cidade? Essa é a pergunta que eu faço. Eu não sou psiquiatra, mas eu sou uma pessoa com sentimento. E o meu sentimento é de que isso não pode continuar ocorrendo. Nós vamos agora trabalhar, tentar um trabalho mais próximo do Conselho Regional de Medicina. Conselho dos Médicos. Tem uma câmara técnica para isso. Nós vamos ter que conversar. Nós vamos ter que conversar sobre isso. Conclusivamente, de preferência, né? João, às vezes tem posturas já pré-definidas. O problema existe e nós vamos ter que conversar sobre isso. Nenhum dos dois coordenadores, tanto do programa do governo do Estado quanto da Prefeitura, fazem parte da Câmara Técnica que trata desse assunto junto ao Conselho Regional de Medicina. Não estou me convidando para isso, antes que pense que isso seja um convite, mas eu estou convidando a nós conversarmos sobre isso. É importante que você, eleito pelo povo de São Paulo, tenha uma representação nesse tipo de conversa, senão fica só grupos que não se conversam. Nós queremos conversar. Nós queremos conversar e ouvir ideias e pensamentos diferentes. Também temos ideias e pensamentos diferentes, evidentemente, mas nós vamos ter que conversar. Mas, de preferência, conclusivamente, porque é um problema tão grave. Eu tenho ouvido depoimentos, pessoas que me ligam, mães, pais, irmãos de pessoas psicodependentes, me cumprimentando, Guerra. Parabéns por você ter tomado a iniciativa de olhar para este mundo e tomar uma posição como tem tomado. Pessoas que já tinham perdido a esperança até de que algum dia alguém pudesse, no plano público, agir e ter uma atitude boa, uma atitude construtiva, positiva, não é higienista. Ela é ao contrário. Ela é humanista, para proteger as pessoas e atacar o crime, atacar os criminosos, atacar aqueles que utilizam essas pessoas completamente fragilizadas como escudos humanos. Não sou eu quem diz isso. A Polícia Civil de São Paulo, ao longo da investigação, verificou claramente, até contrariando uma expectativa que eu tinha, que a maioria dos frequentadores da Cracolândia comprava a pedra do crack. Não compra, recebe. É alimentada por uma facção criminosa para servir de proteção a ela, e o alimento é este. E com isso, ao fazer esse campo de proteção para aquela situação que vocês que estão nos assistindo viram na televisão ou tiveram a coragem de chegar até as áreas agora, Princesa Isabel, ou a antiga Cracolândia, para proteger um mecanismo que garanta o shopping center da droga. De pessoas de classe média, pessoas que, como você e como eu, têm um padrão de vida e que alcançaram um padrão de vida, e muitos deles, filhos, netos, ou as próprias pessoas com idade madura, consomem cocaína, heroína e êxtase, e compram destas pessoas, e compram destes agentes criminosos, que, protegidos por essa célula de pessoas dependentes, de usuários, conseguem ter ali um campo fértil e seguro para continuar vendendo droga em larga escala. Mas, João, será que tem alguém que pensa diferente disso? Será que tem alguém fora, o traficante, que não defende essa ideia? Será que tem alguém que fala, olha, eu acho que é um direito usar drogas e se a pessoa quiser comprar, deveria ter alguma feira, alguma coisa assim? Porque se não tiver ninguém, nós precisamos identificar quem são os nossos inimigos. Dá para entender o que eu estou falando? Claro. Sim, é isso mesmo que você está falando. Existe o problema, é um problema que depende de ter a droga é oferecida, as pessoas usam, ficam com uma dependência grave. Tudo bem? Tem alguém que aprova isso? Não. Se tiver, é hora de falar agora, para a gente poder conversar, como você falou, de forma conclusiva. Se não tiver, esse ponto já está limpo. Né? Não sei se todo mundo aprova. Algumas pessoas vão falar que aprovam, mas por detrás, talvez, sim, aprovo, mas se a pessoa quiser usar, é um direito dela. Dá para entender? Quer dizer, é um pouco sutil. É tênue, mas é preciso ter uma atitude. Sim, se é a menor E dúvida. outra informação que a Polícia Civil de São Paulo indica é que quase 80%
vou repetir, Guerra, e a vocês que estamos assistindo, quase 80% dos crimes que acontecem em São Paulo são originários da droga. De pessoas que roubam e muitas vezes ferem e matam para ter dinheiro para comprar droga, para comprar cocaína, para comprar êxtase, para comprar droga de qualquer tipo, inclusive a pedra do crack. Ora, o fator criminal dentro desse contexto é muito forte. Sem dúvida. Na Cracolândia, na antiga Cracolândia, na Elvésia com a Dino Bueno, que já não existe mais e não vai voltar, movimento diário de venda de psicotrópicos, 15 diário, R$500 milhão, 15 milhões por mês, 180 milhões de reais por ano. Só originário desta confluência do chamado fluxo dessas duas ruas, Elvésia com Dino Bueno. São 180 milhões de reais, fora aquilo que a polícia não conseguiu ainda identificar com precisão da comercialização de drogas, inclusive utilizando cartões de crédito, máquinas de cartão de crédito. Essa é a conclusão do spending, do consumo em dinheiro. Fora o que se vendia em cartão de crédito, não se sabe qual é o controle exato em nome de quem esse ingresso de recursos era destinado. Então é muito grave, não é um tema filosófico, é um tema real, triste, degenerativo. Eu sou pai de 3 jovens. Eu não quero os meus filhos diante de uma ameaça da droga. Eu não quero os meus filhos diante da ameaça da bebida alcoólica em excesso, que possa levá-los à inconsciência e amanhã experimentar por força de um bandido, de um traficante, para que eles se tornem psicodependentes. Eu tenho certeza que você que é pai como eu também pensa assim. Porque pergunte ao pai de um psicodependente. Pergunte a quem é irmão de um psicodependente. Pergunte a quem tem parentesco com um psicodependente. O que ele acha disso? Qual é a sua opinião? Ele vive esse problema, Guerra. Ele vive esse problema todo dia, dentro da sua família. E muitas vezes afasta essa pessoa porque ele não quer a contaminação do restante da família. É o que ele mais gostaria é que alguém pudesse acolher o seu filho, o seu irmão, o seu parente, o seu ente querido, acolhesse para que ele pudesse ser internado e tratado com atenção, com carinho, com qualidade que a medicina pode oferecer para desintoxicá-lo e dar a ele a oportunidade de vida novamente. Concordo. Então, isso é um tema grave. Nós resolvemos hoje aqui debater esse tema com você que está em casa também, que é jovem ou que não é, você que tem opiniões semelhantes ao que o Guerra expressou aqui e eu também, ou se você tem opiniões diferentes, não há problema, nós respeitamos. O que não é possível é a omissão. A omissão é crime. A omissão não é humano. Você imaginar que esse é um grande problema, logo eu não vou cuidar desse problema, eu tenho outras coisas para cuidar. 4 ex-prefeitos não conseguiram enfrentar isso. Desistiram, porque enfrentaram, como eu estou enfrentando agora, uma oposição de tal ordem que disse, bom, por que eu vou fazer esse enfrentamento? Deixa lá, são 600, 700, 800, 900 pessoas, eu não vou cuidar mais desse assunto, vou cuidar dos outros problemas da cidade. É mais fácil e deixa o assunto correr. 22 anos que esse assunto corre sem solução. Que desafio nosso, hein? Parabéns, João. Parabéns. E nisso, Guerra, eu não vou esmorecer. Não vou recuar. Não vou. Não vou. O custo, não tem problema. Não. Eu não sou político, não tenho... a minha trajetória não depende disso, tenho a minha vida, tenho independência financeira, não tenho dependência da política. Vou fazer aquilo que humanamente, religiosamente, como foi a minha formação, devo fazer. Obviamente, amparado em pessoas como você e outros psiquiatras de respeito, que não têm visão ideológica, que não têm visão partidarizada e que têm consciência da experiência, como é o seu caso, 39 anos de experiência prática em psiquiatria. E como você, vários outros psiquiatras que têm posições isentas, posições que não estão paradas nem em ideologia, nem em vocação partidária e nem em sentimento político, para exercer a medicina na forma em que você aprendeu, para salvar as pessoas. Obrigado. E não para permitir que as pessoas tomem decisões que possam levá-las à morte. É isso mesmo.
Fica com um ponto de reflexão para você que está nos assistindo. Reflita, pense, avalie. Ou solitariamente, conversando com você mesmo, ou com alguém que você goste, ou com alguém que você tenha carinho, e faça esse exercício. E converse também, conforme eu já recomendei aqui, com alguém que tem um filho que consome droga, que tem alguém na família que consome droga, e veja qual é a opinião real desta pessoa. Se é deixar, se é estimular que continue consumindo, se é defender o consumo da droga, ou se é permitir que a internação ajude essa pessoa a viver. João, vamos convidar os nossos internautas a dar um passo além? Vamos convidá-los a eles serem atores dessa luta, desse desafio. Tem um ditado que eu gosto de falar, de repetir, João, que é assim: o exemplo não é a melhor forma de você ensinar alguma coisa para alguém. Não é. Ponto. É a única. Se nós não dermos um exemplo, você e eu, inclusive, vocês aí também, né? Dificilmente, se o exemplo não for espontâneo, não for natural de nós, dificilmente nós vamos conseguir, via mensagens, via leis e via condutas, mudar comportamentos a nível macro. Isso depende da família, isso depende de cada um. Eu sei que pode parecer um pouco messiânico, um pouco ousado demais, mas eu acho que está na responsabilidade da família, está na responsabilidade do amigo. Nós temos amigos, né? Irmãos, está na responsabilidade do colega de trabalho. E esse exemplo deveria ser, na minha opinião, o orégano na pizza. Eu acho que isso que faz a diferença. Isso que dá um sabor especial. Esse é o desafio, ao mesmo tempo um convite, que eu acho que os nossos internautas poderiam refletir, com calma, não precisa ser agora, e ver se para eles isso faz sentido na vida deles. Se não vai depender só de condutas médicas e psicológicas, enfermeiros, tá, para mudar exemplos, para mudar o comportamento dos outros. Não, acho que nós deveríamos entrar um pouquinho mais rasteiros, mas com mais abrangência, então. Agora, para finalizar, Guerra, o que devemos fazer? O que estamos fazendo, ou seja, propondo a internação voluntária e involuntária, combatendo os criminosos, como estamos fazendo, diga-se de passagem, com a extraordinária cooperação do governo do Estado de São Paulo, do governador Geraldo Alckmin, das forças policiais, sem nenhuma violência, como ocorreu recentemente na Rua Dino Bueno e na Rua Elvésio, nenhum ferido, nenhuma bala, nada, absolutamente nada, exceto 53 traficantes que foram presos e um chefe do crime que foi preso na sua mansão de luxo em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo. E resgatar essas pessoas para a vida e reurbanizar a cidade para permitir que outras pessoas também não se sintam fragilizadas e atemorizadas, como estão, pela presença destas pessoas. Comerciantes, residentes, transeuntes, trabalhadores que querem distância, evidentemente, porque se sentem ameaçados, e é razoável que eles se sintam ameaçados, porque estas pessoas, sem a consciência do que fazem, podem efetivamente roubar, agredir ou terem qualquer manifestação psicótica. Você mesmo já comentou isso. Sem dúvida. Contra eles ou contra outras pessoas. Nós já vimos essa experiência. Aliás, filmamos isso. 5, 6, 7, 8, 10 pessoas correndo, que entram nos lugares, assaltam rapidamente, nem sabem exatamente o que estão fazendo, mas fazem isso. E amanhã podem matar, podem agredir. Nós temos que evitar que isso aconteça. E que elas sejam, inclusive, criminalizadas. Elas devem ter um tratamento medicinal e não criminal. Criminal deve ter o traficante, o bandido, maldoso, que conduz essas pessoas, sobretudo crianças e jovens, à prostituição e ao consumo de drogas. O que fazer, então? Esse é o desafio. Se nós soubéssemos, com certeza, nós iríamos estar num outro cenário. João, o exemplo que eu gosto de dar para a minha equipe é como se nós fôssemos um time de futebol
onde cada jogador quer pegar a bola e quer fazer o gol. O time não entendeu ainda, quando a bola é passada de um para o outro, o gol sai e o gol é do time todo. O que nós estamos vendo nesse momento, de uma forma muito interessante, são diversas ações que estão integradas como se fosse uma roda denteada de bicicleta. Ontem eu fiz parte de uma reunião aqui, onde falou-se da parte urbanística, a parte da segurança. Entrou a parte médica também, a parte social. A parte social foi importante. Uma visão macro. Lá eu aprendi uma frase, porque eu estou nesse cargo há 4 dias, ou há 4 noites, porque as noites são mais curtas agora, João. Porque a gente acorda cedo e deita muito tarde. Eu aprendi isso rapidamente. Onde existe uma situação que todo mundo quer ajudar. É hora de nós trabalharmos em conjunto, nós estamos fazendo, sabendo que é um projeto de médio e de longo prazo. De curto prazo é não aceitar o uso da droga. É a polícia que vai ter que fazer isso. Eu prometi que eu não ia falar sobre a polícia, porque eu sou médico e não tenho competência para falar, mas é a polícia que vai ter que fazer isso, evidentemente. Além disso, nós vamos ter que entender que é uma situação da saúde muito grave, que a recaída faz parte do quadro clínico, e que nós vivemos num país, nesse momento, onde existe um desemprego, onde existe uma dificuldade econômica. Ninguém vai ter, João, a saída mágica, milagrosa para isso. Nós precisamos ter paciência, perseverança e contar, sobretudo, com as equipes que nos apoiam. Essas equipes, aliás, eu preciso fazer um agradecimento imediato agora, porque essas equipes, mesmo pensando, às vezes, de forma ideológica diferente, João, eles estão na ponta, estão recebendo os pacientes. E merecem o nosso respeito. Mesmo que pensam diferente do que eu, mas eles estão lá de forma assim, exemplar. Não recuaram. Não recuaram. Aprendi também nesses 4 dias que as equipes não recuam e parece que o prefeito também não recua. E não vai recuar. Obrigado pela oportunidade, João. Arthur, obrigado a você, obrigado pelas boas lições que você tem nos dado, pelos ensinamentos, pelo conhecimento e principalmente pelo lado humanitário que você tem e não tem medo de exercer. Obrigado. Obrigado, Arthur. Uma boa noite e boa reflexão para você. Semana que vem estamos de volta.